Com forma de introdução da química orgânica, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm átomo de carbono, tá? Então, em toda aquela tabela periódica dos elementos, dos átomos que estão naquela tabela periódica, a gente vai ter um enfoque principal ao átomo de carbono, tá? Então, os elementos químicos que dentro desse elemento nós temos o átomo de carbono, isto pertence à química orgânica, tá? Então, através disso, no segundo ponto, nós temos os compostos orgânicos, que são os elementos químicos que possuem carbono, tá? Bom, como observação, não esqueça que o átomo de carbono é representado pela letra C na tabela periódica, tá? Olha só, por que química orgânica? Por que esses compostos orgânicos? É o seguinte, eu e você e demais seres vivos, nosso corpo é formado basicamente por carbono, tá? O teu sangue tem carbono, a tua célula tem carbono, a tua pele, o que você produz, as suas proteínas, a óleo e gordura, açúcar que você consome, tudo isso tem carbono. Alguns medicamentos possuem carbono, tá? Então, o átomo de carbono, ele é essencial para os seres vivos, tanto na sua constituição, ou seja, para formar a sua pele, a sua carne, os seus ossos, enfim, o teu sangue, tá? Como na sua produção, tá? O que você produz também possui carbono, tá? O alimento que você consome tem carbono, uma folha, por exemplo, alface, né, ou leguminosas, alimentos em geral, a carne que você consome, tudo isso possui átomo de carbono. Então é por isso que nós seres vivos, né, animais, vegetais, seres humanos e etc., a gente é conhecido como seres de carbono, seres feitos de carbono, que nosso corpo é basicamente carbono, tá? É carbono mais hidrogênio e outros elementos. Mas a chave principal é o átomo de carbono. Então é através disso que a química deu um enfoque principal para o átomo de carbono, porque ele é essencial para os seres vivos, tá? Para a nossa existência. Então, por causa disso, a química criou uma parte chamada química orgânica, tá? Essa palavra orgânica refere-se aos elementos químicos que na sua estrutura possui o átomo de carbono. Então, quando tiver um elemento químico que tenha átomo de carbono, é conhecido como compostos orgânicos. Por exemplo, um açúcar que você consome é um composto orgânico, porque o açúcar é feito de carbono. O açúcar tem carbono, tem hidrogênio e outro elemento químico. Então, o que acontece? Como o carbono está dentro do açúcar, então o açúcar é um composto orgânico. A gordura que você consome, ou o óleo que você utiliza para fazer os seus alimentos diários, possui também carbono. Então, por causa disso, o óleo e gordura é conhecido também como compostos orgânicos. A única exceção é a água. A água que você bebe todo dia não é composto orgânico. Por quê? Porque a água ela é feita por dois átomos, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Então a água tem hidrogênio e oxigênio. Eu não falei nenhum átomo de carbono aí. Então, já que a água não possui átomo de carbono, então a água não é composto orgânico. A água é um composto inorgânico. Inorgânico porque a água não tem átomo de carbono, só tem átomo de hidrogênio e oxigênio, tá? Então a água não é composto orgânico, beleza? Vamos continuar então? Então o que acontece? Só para recapitular, os átomos se unem ou se ligam para adquirir estabilidade, tá? Vamos lembrar da aula anterior sobre ligações químicas. Os átomos não ficam só na natureza, tá bom? Então os átomos sempre vão estar grudados com outro átomo que pode ser igual ou diferente dele, tá?
Para que isso? Por que isso acontece? Para adquirir uma estabilidade, tá bom? Então, o que acontece? Como o segundo ponto nesse slide está assim, ó. E a união dos átomos pode ser por 3 tipos de ligação, tá? Então, um átomo procura outro, porque esse átomo não quer ficar só. Então, ele deve procurar o outro átomo para que ele não possa ficar só e adquirir uma estabilidade. E através dessa ligação de 2 ou mais átomos entre si, recebe o nome de ligação química, tá bom? Os átomos estão ligados, estão unidos. E essa ligação química pode ser do tipo iônica, covalente ou metálica. Lembrando que iônica é quando um átomo doa elétron e outro átomo recebe esse elétron, tá bom? Ligação covalente é quando átomos compartilham seus elétrons, tá? Temos 2 átomos, se esses 2 átomos estão compartilhando elétrons, ninguém está dando elétron ou recebendo, e sim compartilhando, então essa ligação é uma ligação covalente. E finalizando com ligação metálica, quando é átomos dos metais, tá bom? Por que eu estou falando isso? Por causa que na química orgânica, os compostos orgânicos, eles se unem, se formam, eles se ligam por ligação covalente, tá? Fique gravado isto que os compostos orgânicos, por exemplo, o açúcar que você consome, aquele açúcar ali, ele é um composto orgânico que os átomos que estão formando aquele açúcar estão ligados por ligação covalente, ou seja, os átomos estão compartilhando seus elétrons. Então, o açúcar, os átomos que estão ali presentes é por ligação covalente. A gordura que você consome, os átomos que formam aquela gordura estão unidos por ligação covalente. O óleo que você consome também, os átomos que estão presentes naquele óleo, que estão formando aquele óleo, estão unidos por ligação covalente, tá bom? Então, todos os elementos dos compostos orgânicos estão ligados por ligação covalente, tá? Aí o que acontece? A partir de agora, vocês vão ver esse esquema direto na química orgânica. Professor, esse esquema bem aqui, ó. Ah, professor, nunca... Ixi, já está confundindo minha cabeça. Isso aqui está muito difícil. Calma que eu vou explicar como é que este esquema funciona, tá? O que vocês estão vendo aqui, tá? Essa imagem que vocês estão vendo que eu acabei de riscar, é conhecido como fórmula estrutural. A fórmula estrutural serve para explicar como os átomos estão unidos e compartilhando elétrons, só isso, tá? Então vamos ver aqui ó, como é que funciona a fórmula estrutural. Esta fórmula estrutural, nessa imagem aqui, nós temos só 2 átomos, ou seja, nós temos átomo de carbono e átomo de hidrogênio que vai formar esta molécula, tá? Molécula é quando os átomos estão unidos por ligação covalente. Então aqui que vocês estão vendo é uma molécula que nós temos nessa molécula átomo de carbono e átomo de hidrogênio. Então como vocês estão vendo a letra C representa átomo de carbono, então a gente pode dizer que este elemento químico aqui é um composto orgânico, porque este elemento químico possui átomo de carbono, tá bom? Agora eu vou explicar como é que vocês devem interpretar esta fórmula estrutural. É o seguinte, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele compartilha um elétron, isso é a regra, tá? Ele precisa compartilhar um elétron. Se o hidrogênio grudar em outro átomo, e esse outro átomo compartilhar um elétron para ele, pronto, ele já está satisfeito, ele já está unido e já está satisfeito, feliz da vida, porque ele já recebeu, já compartilhou, né, um elétron. Porém, o átomo de carbono, tá, ele compartilha 4 elétrons. Por exemplo, se o carbono grudar em outro átomo e este outro átomo só compartilhar um elétron para ele não está feliz, ele não está satisfeito. Ele vai ficar triste da vida e com isso ele vai precisar de outros átomos para grudar nele para que possa compartilhar mais elétrons. Por quê? Porque o átomo de carbono precisa, é obrigatório compartilhar 4 elétrons. Ele precisa de 4 elétrons para ficar estável, tá bom? O carbono precisa de 4 elétrons compartilhados
para ficar estável, para ter estabilidade. Se por acaso o carbono receber 3 elétrons compartilhados, ele não vai ficar estável, né? Ele vai procurar outro átomo para que possa compartilhar mais um elétron para ele, tá? Então ele precisa 4 elétrons, nem mais nem menos do que isso, tá bom? Então repara o seguinte, ó, vamos observar neste primeiro hidrogênio aqui, tá? Que eu estou riscando neste momento, tá? Este hidrogênio, ele só precisa de um elétron. Como ele grudou no carbono, ele vai compartilhar o elétron do carbono e vice-versa. Então, o que acontece? O hidrogênio está recebendo um elétron compartilhado do carbono e este carbono que está nessa imagem aqui está recebendo um elétron compartilhado deste hidrogênio. Então, o que acontece? Este carbono já tem um elétron compartilhado. Ele precisa mais de quantos elétrons para ficar estável? Mais 3. Então, o que acontece? É por isso que o carbono vai ter, no final, 4 elétrons ao lado dele. Ó. Repare que o carbono tem 4 elétrons, por quê? Desculpa, 4 elétrons que vêm do hidrogênio. Então, no final, este carbono vai ter 4 hidrogênios grudados nele. Porque cada um hidrogênio vai fornecer para este carbono um elétron compartilhado. Então, no final, todo mundo aqui sai ganhando. Porque o carbono recebeu 4 elétrons compartilhados de cada um do hidrogênio, de cada um desses 4 hidrogênios, da mesma forma que cada hidrogênio que está nessa imagem aqui está recebendo um elétron compartilhado do carbono. Tá? Então todo mundo saiu ganhando, tanto o hidrogênio como o carbono. Agora eu quero que vocês entendam esses traços que estão entre a letra H e a letra C. Ó. Repare que nós temos aqui, ó, a letra H, que estou riscando neste momento, e nós temos um traço, tá? Que está entre a letra H e a letra C. Este tracinho aqui, turma, ele vai dizer que este hidrogênio aqui está ligado com este carbono aqui. Ou seja, esse hidrogênio está unido com este carbono. É por isso que tem esse traço. Esse traço é para formar que tem uma ligação covalente. Uma ligação química entre o hidrogênio e o carbono. E por que só temos um traço? Tá? Porque está dizendo que tanto o hidrogênio como este carbono estão compartilhando um elétron. Na próxima slide eu vou mostrar melhor como é que essa quantidade de elétrons através desses traços. No final dessa aula vocês têm que saber contar quantos elétrons estão sendo compartilhados entre os átomos através da contagem destes traços, tá bom? Mas só recapitulando que este traço aqui, ó, por exemplo, H, vou botar aqui de novo, nós temos o H, tracinho, letra C, isso mostra que o H, que é o hidrogênio, está ligado com o carbono, tá bom? É por isso que nós temos esse traço, para mostrar que o átomo está ligado com o outro, está unido com o outro átomo, tá ok? Olha aqui, ó, novamente essa mesma imagem anterior, eu botei uma observação, ó. Coloquei uma seta indicando que para que servem esses traços entre o H e o C. Ó, cada linha ou traço entre H e C, que é hidrogênio e carbono, indica que o hidrogênio está compartilhando um elétron com o carbono. E além do mais, indica que o hidrogênio está ligado, está unido com o carbono, tá? Então esse traço entre H e C vai mostrar que o H está unido com C, tá? Esse traço mostra união entre átomos, tá bom? Olha só. Aqui, repare, nesta outra fórmula estrutural, nós temos novamente letras H e letra C, tá bom? Só que nesta fórmula estrutural, né, este composto orgânico que está aqui, a gente vai ter agora 2 átomos de carbono, tá? No anterior só tinha um átomo de carbono, só tinha uma letra C. Aqui a gente vai ter duas letras C, tá bom? Repara o seguinte, que o hidrogênio
tá, que eu estou riscando neste momento, está compartilhando um elétron com o carbono. E esse traço indica que o hidrogênio, essa letra H, está unido com a letra C. Da mesma forma que esse outro hidrogênio aqui embaixo, ó, que eu estou riscando neste momento, esse outro hidrogênio está grudado, está unido ou ligado com este carbono, tá? É por isso que tem esse traço para mostrar a união, tá bom? E esse hidrogênio está compartilhando um elétron com o carbono. Mas só que nós temos uma diferença aqui, ó. Repara que entre esse primeiro carbono, que eu estou riscando neste momento, e este segundo carbono aqui, ó, do lado, nós não temos um traço, e sim dois traços. O que isso quer dizer? Por que dois traços? Quando você vê uma fórmula estrutural, tá, que a gente tem dois traços, isso mostra que este primeiro carbono aqui está compartilhando dois elétrons com este segundo carbono. Tá? Então, se você vê dois traços, é porque está compartilhando dois elétrons e está ligado, né, o átomo, o primeiro carbono, com o segundo carbono. Tá bom? Nós temos dois traços, mostrando que tem uma ligação química aí, tá? Entre dois átomos, uma ligação covalente. E nós temos dois traços é porque mostra que está compartilhando dois elétrons. Então, no final, como é que vai ficar? Olha só, o hidrogênio precisa de quantos elétrons? Apenas um para ter estabilidade. Então, vamos botar aqui, ó, este hidrogênio que estou riscando aqui, ó, ele já recebeu um elétron do carbono. Ele já está feliz da vida. Este segundo hidrogênio que estou riscando aqui está recebendo também um elétron deste carbono. Agora, este carbono aqui, ó, este carbono aqui, que eu estou riscando nessa seta neste momento, ele precisa de 4 elétrons. Da onde que vai vir esses 4 elétrons? Vai vir um elétron do hidrogênio, desse hidrogênio aqui que eu estou riscando, um elétron deste segundo hidrogênio que estou riscando aqui, e vai vir 2 elétrons do carbono que está ao lado dele, tá bom? Então, no final, o carbono precisa de 4 elétrons. Vamos contar quantos traços tem ao lado deste carbono, dessa letra C? Quantos traços nós temos? 1, 2, 3, 4. Pronto. Este carbono está estável, porque ele já tem 4 elétrons compartilhados. Aqui, novamente, só para mostrar, repare que neste caso temos 2 traços, tá? Entre as letras C, entre átomos de carbono. Isso mostra que o primeiro carbono está compartilhando 2 elétrons com o segundo carbono. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, este primeiro carbono, que eu vou riscar neste momento. Este primeiro carbono, será que ele está estável? É só, para você saber, é só você contar quantos traços tem entre ele, entre essa letra C. Tá? Essa primeira letra C aqui, vamos contar quantos traços tem ao torno dele. Ó. Nós temos 1 traço, 2 traços, 3, 4. Então, se tem 4 traços em volta dessa letra C, isso mostra que essa letra C, que é o átomo de carbono, tem 4 elétrons compartilhados. Então, com isso, este carbono ele está estável, porque o carbono precisa de 4 elétrons, nem mais e nem menos, tá bom? Agora aqui uma outra imagem, uma outra fórmula estrutural. Repare aqui, vai ter uma diferença entre esses dois átomos de carbono, entre essas duas letras C, essa primeira letra C, tá? E esta segunda letra C, entre a primeira letra C e a segunda letra C, nós temos quantos traços entre essas duas letras? Nós temos 3 traços. 1, 2, 3. Ou seja, este primeiro carbono aqui, ó, será que ele está estável? Como que a gente sabe se o carbono vai estar estável? É só contando quantos traços tem em volta dele, tá? Em volta dessa letra C. Vamos contar? 1 traço, 2, 3, 4. Ou seja, este carbono aqui está recebendo 4 elétrons compartilhados. Ou seja, esse carbono está sim estável.
Porque essa letra C, nós temos 4 traços, 4 setas, indicando que este carbono está recebendo 4 elétrons compartilhados, tá bom? Eu vou pegar esse hidrogênio bem aqui, ó, esse primeiro hidrogênio, como atividade, tá? Esse hidrogênio, ele está estável? Claro que sim. Por quê? É só você contar quantos traços tem em volta dessa letra H. Quantos traços tem? Um traço. E tá certo isso? É claro que sim, porque o hidrogênio, essa letra H, que representa o hidrogênio, precisa de quantos elétrons compartilhados? Apenas um. Então, já que tem um traço em volta dele, nós temos um elétron compartilhado, tá bom? Só reforçando aqui a imagem anterior, neste caso, o primeiro carbono está compartilhando 3 elétrons com o segundo carbono, pois usou-se 3 traços, tá? Para mostrar que nós temos 3 elétrons, tá bom? Agora uma observação aqui, olha só. Nós temos aqui nessa forma estrutural 4 traços entre esses átomos de carbono. Isto é possível? Isto existe? É claro que não. Não existe compartilhamento de 4 elétrons entre carbonos, tá? Por que isto? Por causa que em volta de um carbono sempre vai ter um átomo de hidrogênio. Isto é obrigatório nos compostos orgânicos. Na química orgânica sempre vai ter um hidrogênio também ao lado de um carbono. Por mais que esse carbono possa estar grudado com outro carbono ou um outro elemento químico, mas só que esse carbono sempre vai ter um hidrogênio do lado, tá? Então o que acontece? Se tiver 4 setinhas entre esses dois átomos de carbono, esta fórmula não existe. Por quê? No final, quantos elétrons está recebendo este primeiro carbono aqui, ó? É só contar quantas setas tem. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 que vem do hidrogênio, tá? Sempre vai ter o hidrogênio do lado do carbono, tá? Que vai fornecer um elétron. Aí o que acontece? Esse carbono já está recebendo um elétron do hidrogênio, um elétron compartilhado. Então esse carbono vai atrás de outro átomo para que possa fornecer mais 3 elétrons para ele. Se por acaso vocês verem uma imagem, tá? Que entre duas letras C, dois átomos de carbono, tiver 4 traços, 4 setinhas, esta fórmula não existe, tá? Isso é mentira, tá bom? E para finalizar esta aula, através da contagem do compartilhamento de elétrons, ou seja, da contagem desses traços, nós podemos dividir em ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Como é que é uma ligação simples? É só você contar quantos traços tem entre átomos de carbono, tá? Vamos pegar aqui, ó, só você ver na forma estrutural, vamos pegar essa primeira imagem aqui, ó, ligação simples, tá? Vamos ver quantos traços tem entre as letras C. Nós temos duas letras C aqui, ó, que eu estou riscando neste momento. A primeira C é o primeiro carbono e o segundo C é o segundo carbono. Quantos traços temos entre essas duas letras C? Verificamos que só temos um traço, tá? Só um tracinho. Se tiver só um tracinho entre as letras C, só um traço, isso é uma ligação simples, porque vai envolver os átomos de carbono neste momento, tá bom? Na ligação dupla, que eu vou riscar neste momento aqui, ó. Como é que a gente sabe que é dupla? É porque tem 2 traços. Dupla significa 2. Então, repara aqui, ó, entre as letras C, tá, que eu estou riscando neste momento, esquece a letra H, tá bom? Nesta hora você esquece a letra H e só foca nas letras C. Então, entre uma letra C com outra, entre um C e outro, nós temos quantos traços aqui, ó? Nós temos 1, 2. 2 traços entre as letras C. Então, se tivermos 2 traços, é ligação dupla, tá bom? Vamos para a última aqui, ó, na ligação tripla. Na ligação tripla, esquece a letra H, tá bom? Esquece, vou até riscar aqui, ó, para você esquecer, tá bom? Entre as letras C, ó, esse primeiro C e este segundo C. Entre as letras C, quantos traços nós temos? É só você contar. 1, 2, 3. 3 traços entre as letras C.
Então essa ligação é o quê? Simples, dupla ou tripla? Tripla, por causa que temos 3 traços. Tripla significa 3, beleza? Bem fácil, não tem dificuldade aqui. Né? Na hora das ligações, é só você ver quantos traços tem entre átomos de carbono, entre as letras C, tá? Se tiver só um traço, ligação simples. Se tiver 2 traços, ligação dupla. Se tiver 3 traços, ligação tripla. E se tiver 4 traços entre as letras C, é ligação quádrupla de 4? Claro que não. Por quê? Porque não existe entre as letras C 4 traços, tá? Isso não existe, tá bom? Então fica só isso para a gente finalizar a nossa aula. Turma, espero que tenha gostado. Se por acaso tiver alguma dificuldade, pode me mandar mensagem para o WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, tá? Que eu posso explicar de uma outra forma para que você possa entender, tá bom? Isto é apenas a introdução da química orgânica. Na próxima aula a gente vai continuar a química orgânica, mas com outro assunto diferente, tá bom? Um assunto novo, mas pode ficar tranquilo que na próxima semana, quando eu começar um novo assunto da química orgânica, eu vou fazer uma revisão novamente desta aula, tá? Só para vocês ficarem fixados este conteúdo. Então, após essa videoaula, vocês vão fazer a atividade de fixação do conteúdo, que vai ser no Google Forms, ou seja, Google Formulários. Vocês vão colocar o seu nome, marcar a sua série e marcar a alternativa, tá? Não precisa fazer cadastro, não precisa baixar nenhum aplicativo, é só ter acesso à internet para fazer a atividade online pelo Google Formulários. E tem um texto, tá bom? Desta aula, que vai estar disponível no link. Eu vou mandar um link no horário apropriado, vocês vão clicar neste link e lá vocês vão clicar na turma na qual você pertence. Ao clicar na turma na qual você pertence, tá? Através da minha página da internet, vocês vão ter acesso à videoaula, ao texto, tá? E à atividade. E vai ter uma novidade aí, tá bom? Que a partir dessa semana vocês vão acompanhar se você fez ou não a atividade de cada aula, tá? Para ficar aquela dúvida, professor, será que eu fiz? Ou se não, será que realmente eu fiz a atividade? Será que foi enviada? É só você clicar no link para saber se você fez ou não o acompanhamento, tá bom? Eu vou explicar melhor, gravando um vídeo mais tarde, como é que vocês podem ter acesso para saber se fez ou não uma determinada atividade, tanto de química como de biologia. Turma, desejo a todos um ótimo dia e bons estudos também, tá? E continue assim, da forma que vocês estão de parabéns e tentam, se for possível, né, agilizar ou se não, ficar sempre em dias com as atividades, principalmente para biologia e química, porque eu faço o possível para que não tenha muita dificuldade de vocês realizar a atividade, para que não ocupa muito tempo de vocês, tá bom, turma? Qualquer coisa, entre em contato e a gente se vê na próxima semana. Até mais e um forte abraço.